Olá! A Comissão Mista da Reforma Tributária já tem um grande desafio: conciliar os textos das propostas em análise na Câmara e no Senado. Mas a expectativa é que o governo apresente também uma proposta de reestruturação do sistema de impostos. Mais um desafio para a comissão? Pode ser. Mas pode significar também a participação mais efetiva do governo no debate de uma reforma que há muito desafia o Congresso. Para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Senhores, mais uma vez vamos falar sobre reforma tributária, tema, como eu disse na abertura, que se desenrola no Congresso Nacional já há algumas décadas. Deputado Alexis Fontaine, o governo ainda não mandou a proposta, né? Mas disse, pelo menos na imprensa, que a tendência é que seja uma proposta mais simples, que unifique basicamente PIS e COFINS, seria um IVA federal. Uma proposta bem mais simples que as duas que tramitam no Congresso Nacional, na Comissão Mista atualmente. Na sua opinião, qual é a tendência em relação a isso? É mais ser uma coisa mais simples, como talvez proponha o governo, ou algo mais complexo, mais robusto, como as duas casas debatem? Obrigado pelo convite, Maristela. Honrado estar aqui com o deputado Tadeu Alencar. Não cabe uma reforma pequena, uma reforma só de PIS e COFINS, um IVA apenas federal. O grande problema do sistema tributário brasileiro hoje está sim no PIS e COFINS, mas principalmente no ICMS, ou seja, tributos que estão sobre a atividade industrial. Então, uma reforma que não também absorva o ICMS é uma reforma que não nos atende. Aliás, não atende o sistema produtivo brasileiro. E aí, nós vamos ficar no meio do caminho. Então, até posso entender que o governo federal queira apresentar só uma reforma dos seus tributos, implantando um IVA, mas a Casa, o Congresso Nacional, Câmara mais Senado, não vai ficar nisso e vai avançar para ICMS, ISS. E o IPI, ele vai ter provavelmente um destino que seria o imposto seletivo que até o próprio governo apresentou. Deputada Tadeu Alencar, falar em ICMS e necessidade de atacar o ICMS é falar talvez um dos pontos que é mais crítico no nosso sistema tributário, que é o caráter regressivo do sistema tributário. O senhor concorda que o ICMS não tem como ficar de fora dessa proposta? Sem dúvida. Eu acho que depois de tantos anos aguardando uma reforma tributária, eu quero agradecer o convite mais uma vez para discutir esse tema tão importante aqui ao lado do deputado Alexis. Eu assisti, Maristela, eu sou procurador da Fazenda Nacional, assisti aqui em Brasília no ano de 2003, o presidente da República sair do Palácio do Planalto acompanhado dos 27 governadores dos estados, 2003. Presidente Lula à época, 17 anos atrás. E essa proposta foi celebrada como algo que ia modernizar o sistema tributário brasileiro, que indiscutivelmente é uma Babel tributária. Eu fico pensando no investidor estrangeiro, quando chega no Brasil, que olha essa complexidade, a quantidade de normas que são editadas todos os dias, portarias, resoluções, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição, alterando o sistema tributário das maneiras as mais variadas e complexas. De modo que essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, ela deve atingir o ICMS, que é um imposto, cada estado tem a sua legislação, são 27 estados. Então eu penso que depois de tanto tempo aguardando a modernização do nosso sistema tributário, devemos trabalhar em linha com essa necessidade de simplificação, o que inclui naturalmente um debate e uma transformação desse imposto estadual, do ICMS, principalmente em razão daquilo que você aponta da regressividade do sistema. Há um peso muito grande sobre os tributos indiretos, sobre os tributos sobre o consumo. A média dos países da OCDE é em torno de 32,4% de incidência de tributação sobre o consumo. No Brasil é em torno de 50%. Isso naturalmente traz uma grande injustiça tributária, porque os mais pobres eles consomem toda a sua renda exatamente absorvendo, portanto, um peso tributário sobre a sua renda que traz uma injustiça fiscal, faz com que no Brasil os impostos, os tributos tenham muito mais peso sobre a vida dos mais pobres do que sobre aqueles que, pela sua capacidade contributiva, que é um princípio constitucional, poderiam efetivamente contribuir de maneira mais
a atender esse princípio constitucional. Então, acho que a reforma ela caminha bem no sentido da simplificação, deputado Alexis. Eu vejo que não há nenhuma divergência, a não ser de grau, com relação à necessidade de simplificação, mas penso que nós devemos ir além e, portanto, é indispensável que haja um debate sobre o ICMS também. E, portanto, essa proposta mais tímida de um IVA federal, eu penso que não atende à necessidade. E nós devemos aproveitar esse momento em que há um envolvimento das duas casas do Congresso Nacional. Vejo uma disposição muito grande do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi, para que a gente possa dar curso a essa reforma atendendo minimamente a necessidade, de um lado, de simplificação, mas também caminhar para modificar o peso dessa tributação para corrigir essa regressividade do sistema, que é uma coisa a ser naturalmente trabalhada de maneira muito racional na comissão mista que está em debate no Congresso Nacional. Deputado Alexis, o deputado Tadeu falou sobre a questão do ICMS, das 27 legislações, né, considerando o Distrito Federal também nisso, mas a gente tem também o ISS. E aí a gente vai para os municípios, mais de 5.500 municípios. Então, a possibilidade de multiplicação do conjunto de normas que foi citado aqui é muito maior, cresce exponencialmente. E ISS também não tem como ficar fora disso? Qual é a sua opinião? Tem que estar dentro, porque nos melhores IVAs do mundo, que é Imposto ao Valor Agregado, você não tem mais a diferença entre o que é um bem e um serviço. Hoje no Brasil, como você tem essa diferença, você cria distorções onde muitas atividades é melhor você fazer com serviço do que industrializar. Caso típico é a construção civil. É mais negócio você ter pedreiro assentando bloco, rebocando parede, do que vir com um drywall para poder fazer uma construção industrializada. Por quê? Porque no drywall vinha ICMS 18%, enquanto que no serviço de um pedreiro, de um encanador, naquela coisa bem assim medieval mesmo, ainda muito manual, ela vai pagar 2%, 3% de ISS. Então, a gente tem que acabar com essas distorções fazendo a unificação de bens e serviços. Os melhores IVAs do mundo não diferenciam. E aí a decisão é do empresário, é daquela pessoa que quer agregar valor, quer vender o seu produto ou serviço, que vai, dentro dos cálculos e das possibilidades, dizer, não, é melhor industrializar, é melhor fazer de forma com serviço. A gente acaba com essas distorções. O que não pode é um sistema tributário influenciar na decisão de você escolher entre uma técnica e outra, ou um local e outro. Decidir o negócio a partir do sistema exatamente, tributário. Que é o que acontece hoje. Hoje você vai implantar uma indústria, você faz um anúncio, os estados começam a fazer uma guerra fiscal sangrenta, dando tudo que é tipo de subsídios tributários, vantagens competitivas. A empresa normalmente se instala num local onde ela não seria mais eficiente, onde ela não entregaria melhores produtos e serviços a melhores preços para o consumidor, e no final das contas é o próprio contribuinte que acaba tendo que pagar mais tributo em outras atividades para poder aquela empresa se instalar de forma subsidiada no determinado local. Isso tem a ver muito com a questão de regressividade, que eu gostaria só de pegar um gancho que eu acho que é importante nessa questão da regressividade, que é o seguinte: não há nada mais regressivo que o desemprego. Quando a gente começa a falar muito da regressividade, o excesso de carga tributária no consumo e menos na renda e na propriedade, é uma verdade. Mas é uma verdade típica de país pobre, não é de Brasil. Então, você não consegue tributar mais renda e propriedade porque a parcela da população que tem, de fato, renda e propriedade suficiente para ser tributada é muito pequeno. No Brasil, significa menos de 7% da população que ganha acima de 20 salários mínimos. Nós estamos falando em 84% da população ganhando até 5 salários mínimos. Você vai falar que vai tributar a renda de quem ganha 5 salários mínimos, ou tributar mais renda, né? E mais propriedade? Isso não cabe. Como é que a gente consegue melhorar essa questão da regressividade? Primeiro, dentro do próprio sistema de consumo, dentro da área de consumo, começar a tributar mais serviço do que bens. Porque as pessoas mais pobres, elas não ficam consumindo tanto serviço. Elas não consomem hotel, elas não consomem tanto streaming, elas não consomem Netflix, elas não consomem academia, elas não consomem esse tipo de serviço que hoje paga menos. Elas consomem bicicleta, arroz, feijão, tijolo, elas consomem esse tipo de coisa. Então, dentro do consumo, a gente já conseguir diminuir o degrau entre o que é tributado em bens para serviços, a gente já melhora a questão da regressividade. E, por outro lado,
gerando um ambiente de empregabilidade, que é o que aconteceu quando as reformas foram feitas nos países, por exemplo, a Índia tinha um caso muito parecido com o Brasil, fez a reforma. Se você vê o crescimento da economia indiana após a reforma, é maravilhoso. Ela tinha guerra fiscal, o mesmo problema que a gente tinha no Brasil. Então você começa a ver um crescimento de 6, 7% ao ano, enquanto antes da reforma a Índia crescia a 1, 2%, muito parecido com o Brasil. Então, se a gente mexe nessa economia, a gente ganha também naturalmente na regressividade, porque a gente começa a eliminar o estoque de desempregados e a gente começa a aumentar a barra do salário médio brasileiro, não forçado por um decreto de salário mínimo, mas porque o mercado começa a contratar mais. Então, há vantagens de todos os lados nessa questão da reforma tributária e o combate à regressividade, naturalmente. Deputado Tadeu Alencar, não posso deixar de querer ouvi-lo em relação à questão do imposto sobre renda e propriedade. O deputado Alexis fala que um percentual muito pequeno da população tem uma renda elevada. De fazer isso, você tributaria, em termos numéricos, um número muito pequeno de brasileiros, mas a grande concentração de renda, efetivamente, está nesse número muito pequeno. O que o PSB pensa sobre isso? Eu acho primeiro que quero sublinhar os ganhos oriundos da simplificação do sistema tributário. Acho que o Brasil é um dos países em que se gasta mais horas para conhecer, interpretar, calcular e pagar o tributo. São verdadeiros departamentos que as empresas têm que organizar e estruturar com um custo muito elevado para fazer frente a essas necessidades de cumprir obrigações acessórias. O importante é você pagar o tributo e não levar tempo e gastar dinheiro para compreender, interpretar e pagar. Sem contar que quanto mais complexo, que falou que foi procurador da Fazenda, quanto mais complexo, maiores as chances de você tentar burlar a complexidade desse sistema. Isso aumenta a corrupção, aumenta a litigiosidade tributária, o contencioso tributário no Brasil é uma coisa absurda. O que você tem de empresas que passam décadas discutindo com o Estado, com a União, com os municípios, coisas que poderiam ser resolvidas até na base de um avanço da modernidade, você fugir do litígio, ainda mais pensando no tempo de tramitação de um processo judicial no Brasil. Então, dito isso, que a simplificação é um ganho, que isso vai estimular a fluidez dos negócios, o ambiente de negócio será certamente muito favorecido com a simplificação. A questão da regressividade, naturalmente, ela é complexa. Nós vivemos um país em que 5 bancos, eles auferiram de lucro ano passado mais de 100 bilhões de reais. Então, claro que é uma parcela muito pequena da população que tem efetivamente uma capacidade contributiva maior. E é exatamente esse exercício que a gente tem que fazer. Não vamos fazer uma revolução na mudança da regressividade, mas não há como, por exemplo, em 1988 nós tínhamos uma alíquota de imposto de renda de 45%. Hoje nós temos praticamente a alíquota máxima de 27,5% e o que está acima disso não é tributado. Por exemplo, as pessoas físicas não têm a tributação sobre lucros e dividendos, o que é uma coisa que na grande maioria dos países é uma coisa normal. Se não, o imposto de renda fica um imposto só sobre salários e as grandes rendas não são efetivamente tributadas. Então eu acho que a gente precisa aprender com a experiência positiva dos outros países. Nos outros países, o peso dos impostos sobre o consumo, nos Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo, é em torno de 20%. E aqui no Brasil chega a esse patamar. Então eu acho que é um debate interessante, sem dúvida nenhuma. Essa parcela da população muito pequena, que pode ser alcançada por uma tributação maior no seu patrimônio e na sua renda, precisa dar uma contribuição maior a esse equilíbrio, a essa busca de justiça social que começa com justiça tributária, com justiça fiscal. Então, eu acho que a gente precisa ter uma tributação maior do patrimônio e sobre a renda também, de uma maneira equilibrada, que você possa ter um período de transição. Essa tributação sobre lucros e dividendos é uma realidade na grande maioria dos países, que já houve no Brasil. Infelizmente, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi extinta essa tributação. Agora, por ocasião da reforma tributária, nós tivemos o relator Samuel Moreira colocando essa tentativa de expectativa e, naturalmente, isso não foi acolhido nem na comissão, nem muito menos no plenário. Por isso que a gente teve uma dificuldade de apoiar a reforma da Previdência, porque ela mantinha os seus efeitos
sobre o regime geral, que evidentemente não é onde estão os privilégios. De modo que eu penso que não é uma coisa simples, mas é importante a gente enxergar que exatamente o Brasil sendo um dos países onde há a maior concentração de renda do mundo. Sim. Isso é reconhecido. Então, por isso mesmo é que nessa pequena parcela da população que tem uma capacidade contributiva maior, tem o dever também de contribuir de forma mais efetiva para um sistema tributário que não só seja simplificado, mas caminhe na linha da regressividade, sem deixar de reconhecer que, sem dúvida, o emprego também milita em favor desse equilíbrio social, naturalmente. Deputado Alexis Fontaine, em todos esses anos que a reforma tributária vem sendo discutida, ela sempre empaca numa dificuldade de fazer um acordo, um acerto entre estados pobres e estados ricos. O seu estado de São Paulo, que tem a maior bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que é um estado rico, normalmente existe uma dificuldade em relação a isso. Então, para minimizar essa dificuldade, as propostas em análise, elas propõem um longo período de transição, de modo que as contas fossem sendo ajustadas aos poucos. Mas, segundo a imprensa, o deputado Aguinaldo Ribeiro já pensa em reduzir esse período de transição, torná-lo mais rápido. Em que medida isso pode dificultar ou não o acordo dessa vez? São duas transições diferentes. Uma é a transição do pagador de tributos, as indústrias. Esse é que tem que apurar num regime de um sistema tributário para outro, mas não tem nada a ver com estados, porque nós vamos falar de estados. São duas transições. Tem a transição dos estados, que é o tributo da origem para o destino. Isso. Que é uma coisa extremamente importante. Que uma das propostas fala em 50 anos. Isso. Acho que a proposta do API. Do PEC 45. Vamos falar PEC 45. Isso. Então, assim, para o cidadão comum, aquele que está operando o sistema hoje, que está com a água aqui, que é muito bem falado, essa questão da simplificação, você falou sublinhar, eu falei, ainda põe sublinhar caixa alta em negrito, porque, assim, o mais importante dessa reforma tributária é simplificar para ser acessível a todo mundo. Isso volta também naquela questão da regressividade. Um sistema complexo é para poucos, é para quem tem contador e para quem tem advogado. Então, simplificar é altamente social, porque ele inclui todo mundo na possibilidade de poder empreender. Então, simplificação, neutralidade, equidade e transparência. Ninguém sabe o que paga de tributos no Brasil. Os estados já perceberam, mesmo naquelas disputas que tiveram nas outras reformas, eles perceberam que não tem mais o que esticar essa corda. O ICMS é péssimo, eles não conseguem mais arrecadar, ele é assim, um campo fértil para sonegação, os planejamentos tributários, não dá mais capacidade contributiva. Então, é um sistema que, por mais que você force, você começa a machucar muito bom empresário, porque o sonegador está achando ótimo, porque ele enche de recursos nos tribunais superiores, não paga nunca, porque matéria tributária anda muito devagar nos tribunais. Então, assim, o próprio Estado, os 27 governadores, os secretários da Fazenda, falam assim, não, vamos simplificar. Eles olham exemplos que tem lá fora e falam, por que a gente se mata tanto? Por que a gente exige tanto do contribuinte brasileiro para apurar? Então, os estados já estão convencidíssimos. Quem não está muito convencido é o município, mas por um outro motivo, que é a questão do ISS e ICMS. Mas a transição para o pagador, ela tem que ser o mais rápido possível, mas respeitando uma rampa de concordância para a gente não quebrar as empresas ineficientes ou que estão hoje baseadas, sustentadas por distorções que vão sumir, né? E aí assim, essas empresas elas têm que se adaptar para poder não quebrar, porque o que a gente menos quer é quebrar a empresa, o que a gente menos quer é na transição começar a gerar desemprego. Hoje se fala em 10 anos, mas já existe proposta de 5 a 8 anos. Sim, e ainda tem outras propostas que estão vindo já, que em vez de fazer um sistema paralelo, para não ficar vivendo dois sistemas, é começar a fazer a transformação por dentro do sistema, transforma o PIS no IVA, depois vem o COFINS, depois vem o ICMS, e a gente vai agregando os tributos até chegar no final dessa reforma. Então, há possibilidade, nós estamos enxergando isso. A crítica à PEC 45 era, essa transição está muito complicada, porque vocês estão querendo criar um novo tributo e ainda ter que conviver com os 5 tributos sobre consumo durante 10 anos numa transição. Assim, realmente para a indústria é dificílimo aceitar esse tipo de proposta de transição. E para os estados, a questão de origem e destino, ela na verdade é fluxo de dinheiro. E tendo uma garantia para esses estados, ninguém vai ser contra. E a reforma
tende a melhorar muito os estados de destino, e aí nós estamos falando muito no Nordeste. Os estados mais pobres hoje que vão ter uma melhor tributação porque o dinheiro fica lá. Hoje, por incrível que pareça, alguém que mora no Piauí e compra um automóvel que é fabricado no estado de São Paulo, o tributo não fica no Piauí, ele vai para o estado de São Paulo. E ele tinha que ficar no Piauí. Exatamente. E tudo bem que depois ele volta para o Piauí com fundo de participação dos estados e mas aí o governo faz mas demorou. Aí o governo faz um benefício fiscal, tira seguro IPI, dá o desconto de IPI, o Piauí não recebe no fundo de participação. E aí até IPI, Piauí e IPI, né? Ficou até... Mas o que nós estamos falando é de uma reforma tributária onde o dinheiro fica no destino, quer dizer, fica lá no Piauí. E não tem essa de querer passar o Pires para pedir o meu tributo de volta, porque o próprio comitê gestor vai destacar e vai o enviar automaticamente para o estado de destino. Então é segurança para esses estados também. E a transição grande ela foi para não ter que criar um fundo garantidor de arrecadação, porque quando você faz uma transição mais longa, você vai dentro do próprio sistema e corrigindo isso. Basicamente é isso. A gente está indo para o finalzinho. Deputado Tadeu Alencar, eu queria trazer um ponto que continua sendo um ponto, apesar de dizerem que não existe, mas toda hora ele é falado, que é a tal da CPMF ou coisa parecida. O setor de serviços insiste que o imposto dessa natureza, imposto sobre movimentação financeira, seria uma alternativa para desonerar a folha de pagamento. O ministro Paulo Guedes, de vez em quando, fala nesse assunto, apesar do presidente Bolsonaro dizer que não quer nem ouvir falar nisso. O presidente da Câmara diz que, em hipótese alguma, a CPMF passa aqui. Qual é a sua opinião? Eu acho que o Brasil tem consciência de que nós pagamos uma carga tributária muito elevada. Nós temos 34% do PIB de carga tributária e mais 6% que a gente gasta mais do que arrecada. O que dá uma característica ao Estado brasileiro de ser, de um lado, patrimonialista, com subvenções bilionárias inaceitáveis, sem avaliação de qualquer contrapartida que esses setores estão oferecendo na geração de emprego para merecer esse tipo de subvenções. Quem tem mais força termina garantindo, até aqui dentro do Congresso, que ele seja alcançado por isso. É patrimonialista, mas é burocrático, é cartorial, ele é muitas vezes corporativo. A gente precisa enfrentar todas essas faces cruéis do Estado brasileiro. E acho que não tem mais espaço para a criação de um novo tributo. Tem inquietações aí do setor de serviços que a gente precisa considerar e ver como é que a gente adequa isso dentro dessa transformação que nós estamos fazendo. Há necessidade de uma transição que não pode ser muito longa, mas ela é necessária para exatamente adequar, porque na hora que você faz uma reformulação dessa magnitude, dessa extensão, você tem efeitos colaterais de que determinados setores vão passar a ser onerados e, portanto, precisa aí de um período mínimo de adequação e de ver como é que a gente resolve isso. Eu sou inteiramente contrário à criação da CPMF. Acho que o Brasil fez um debate sobre isso num dado momento, houve a extinção ali no passado. Acho que a gente precisa aproveitar essas iniciativas, a que está na PEC 45, de iniciativa do deputado Baleia, a que está no Senado, que teve por relator o ex-deputado Rauli, que fez um grande esforço para a aprovação dessa reforma. Acho que essa comissão mista tem uma oportunidade singular de tentar aprofundar as convergências. Eu acho que tem muita convergência, um espaço de convergência muito grande. Em relação à CPMF, seguramente não vejo essa convergência, não vejo espaço no Congresso Nacional para a recriação desse tributo. E acho também que a gente deve aproveitar esse debate sobre justiça tributária, justiça fiscal, para também olhar o aparelho de Estado naquilo que ele tem, em razão, inclusive, da complexidade do sistema, de uma sonegação absurda, de uma corrupção que trabalha com essa falta de transparência aqui referida. Então, acho que a gente precisa também olhar como é... A gente está discutindo uma medida, um projeto de lei do governo, que é do devedor quanto mais. Eu sou até presidente dessa comissão. Nós estamos na iminência de votar isso na comissão, que faz uma diferença entre aquele devedor que é o sonegador, que não tem absolutamente perdão, porque é vocacionado para isso, daquele devedor que não paga circunstancialmente por uma dificuldade da economia. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade, vejo essa zona de convergência, tem diferenças de concepção que a gente precisa aproximar. Nós não pretendemos ter um monopólio da verdade, mas acho que o Brasil, como um dos países de maior concentração
de renda do mundo e de consequente desigualdade, tem a obrigação de, além da simplificação, ir além e procurar formular e cristalizar e normatizar um modelo que possa caminhar na linha de uma maior justiça tributária e justiça fiscal. Senhores, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O relator promete para o fim de abril um primeiro relatório. Então, final de abril, início de maio, a gente volta a conversar já com o relatório em mão. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigado, Maristela. Eu conversei com os deputados Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, sobre reforma tributária. Você pode rever todos os nossos programas na página da TV Câmara, na internet. Eu sou Maristela Santana e espero você em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.